O objetivo, seguindo a linha do que o doutor Mário Povia colocou anteriormente, em relação à possível sustação dessa cobrança, eu me proponho aqui rapidamente a tecer algumas considerações no sentido de acordo com o nosso entendimento, apresentar o devido embasamento técnico e jurídico para fins de tomada de decisão nesse sentido. A apresentação que eu fiz aqui é relativamente densa, mas eu gostaria de focar alguns pontos que eu considero relevantes para que a gente possa discutir essa questão dentro dessa linha que foi anteriormente colocada pelo meu colega de diretoria, o doutor Mário Povia. Quer dizer, a cobrança, hoje, ela se restringe de forma muito objetiva no que diz respeito ao setor portuário, né, aos TUPs, que são terminais de uso privado, localizados fora da área do porto organizado, áreas externas, né, que envolve basicamente o uso do espaço d'água em águas públicas, né, referente a essas intervenções físicas, cais, pontes de acesso, etc. Conforme bem foi colocado, a portaria 24 foi revisada através da portaria 404, estabelecendo uma série de condicionantes e que eu me atrevo aqui a fazer algumas considerações em relação a alguns dispositivos dessa regulamentação, que é a portaria 404, no sentido de talvez dar um encaminhamento nos termos da lei em relação a essa proposta de suspensão da cobrança. Isso aqui são outras instalações, enfim, que se valem do uso do espelho d'água também, né? A questão central é essa, a questão guia, né? Mas a SPU cobra sobre o espelho d'água que a Petrobras, por exemplo, explora? Porque não está dentro daquela área de marinha, existe uma faixa fora dessa área, a Petrobras estaria isenta dessa cobrança. Mas, por exemplo, as marinas, como o caso ali, aquela Marina da Glória, a primeira à direita, abaixo, e outras instalações, certamente a portaria prevê essa cobrança. Na portaria, ela estabelece quais seriam as estruturas náuticas que poderiam serem isentas dessa cobrança, ou seja, cessão gratuita, né? Eu botei em vermelho, coloquei em vermelho aquelas em que tem uma relação direta com a atividade portuária, na qual se insere não só os terminais arrendados dentro do porto público, como também os terminais de uso privado fora da área do porto organizado. Então, lá prevê como cessão gratuita, de uso público, acesso irrestrito e não oneroso. Aí já começa a gente ver algumas dificuldades, algumas incongruências, de acordo com o meu entendimento, em relação à não cobrança, quando comparado à situação dos terminais de uso privado, relacionado aos terminais arrendados. Ou seja, são instalações que têm um acesso restrito, são instalações que existe uma onerosidade na sua exploração e que são de uso público, de fato, mas explorados por terceiros, não na sua totalidade, por entes públicos, estaduais ou municipais. Outro aspecto também que enfatiza a cessão gratuita, ou seja, deveriam envolver estruturas em que não houvesse a vinculação com empreendimentos com fins lucrativos. Essa é uma questão que a gente vai abordar mais à frente. No que diz respeito à cessão onerosa, também eu coloquei em vermelho o mote para cobrança, no caso dos terminais dos privados, ou seja, são instalações destinadas a atividades econômicas, comerciais, industriais, de serviços de lazer, que justificaria, em tese, a cobrança pelo uso do espelho d'água. Ou seja, a gente pode interpretar que a exploração portuária ela pode ser considerada como uma atividade econômica comercial, industrial, no sentido estritamente econômico. Essa é uma discussão que, particularmente, eu tenho dúvidas e acho que merece uma reflexão. É o caso, por exemplo, dessas instalações, aí, por exemplo, só para elucidar, essa é uma instalação dentro do porto organizado, mais especificamente o terminal de uso, de contêineres de uso público do Porto de Salvador, e que, pelos termos da portaria, estaria isenta dessa cobrança, com base no artigo 4º, sob o argumento de que observa-se aquelas premissas estabelecidas no primeiro quadro que eu mostrei anteriormente. Aí que começa a discussão que eu acho que valeria a pena nós refletirmos a respeito. Primeiro, a cessação gratuita do espaço físico em águas federais, em favor de áreas e terminais privados localizados dentro do porto organizado, decorre do interesse público e social? Com certeza.
o vínculo da essencialidade, contiguidade, aquilo que o doutor Mantelli colocou, ou seja, a gente não pode imaginar uma instalação portuária que venha a ser autorizada a operar sem que ela tenha a facilidade de cais, ponte de acesso, enfim, instalação de acotagem, como uma facilidade essencial e, consequentemente, a sua contiguidade é fundamental nesse espírito. Com isso, a gente tem que analisar a questão da exploração portuária sobre esse espectro. Na minha opinião, em face dessa peculiaridade, eu não consigo enxergar os mesmos fundamentos para diferenciar a cobrança entre o terminal arrendado vis-à-vis o terminal de uso privativo, ou seja, mais especificamente aqueles localizados fora da área do porto organizado. Ainda vou mais além. Existe uma série de terminais de uso privado que hoje, em função do histórico do setor, se encontram localizados dentro da poligonal do porto organizado. Nesse caso, esses terminais seriam isentos dessa cobrança? Por que essa diferenciação, essa separação vis-à-vis os terminais localizados fora da área do porto organizado? Então, essa é uma questão a ser debatida e merece uma reflexão. Vou fazer uma pergunta objetiva. No caso específico da CODESA, que é a Companhia Docas do Estado do Espírito Santo, que explora a atividade portuária dentro da área do porto organizado, ela não paga pelo uso do... Ela está isenta na cobrança. Quer dizer, o Estado se auto-isenta, mas ele tributa e cobra o setor privado, é isso? Ela está isenta da cobrança. Essa cobrança... Mas isso não cria uma falta de simetria entre o privado e o público? De certa forma, sim, com certeza. Nesse aspecto, sim. Nesse aspecto, claro. Com certeza. Agora, eu gostaria até além dessa questão, né, que o senhor bem colocou, eu gostaria também de fazer outras considerações que eu acho que é importante definir. Quer dizer, as atividades, elas, apesar de serem desempenhadas dentro dos portos organizados e que, consequentemente, não sofrem incidência da cobrança, elas ensejam o lucro. Aliás, é uma atividade que enseja lucro. A atividade portuária é uma função subjacente à busca pelo lucro, quer seja os terminais arrendados ou até mesmo a operação direta explorada pelas próprias companhias docas, ou então os terminais de uso privado. Nesse aspecto, eu acho que é importante destacar, conforme o Socorro perguntou anteriormente, ou seja, mesmo você tendo uma outorga legal dentro do porto organizado, onde as docas podem explorar diretamente essas instalações, assim como os arrendamentos, em ambos os casos, todos, a presunção do lucro na exploração dessa atividade, ela é constante e bem-vinda, obviamente. Consequentemente, se equiparando, na minha concepção, com a figura do terminal de uso privado, que, nos termos da legislação atual, eles têm que se localizar fora da área do porto organizado. Eu acho que o importante destacar é que a atividade portuária ela tem um viés que eu acho que é muito importante, que caracteriza como uma atividade cuja natureza de exploração portuária ela é de inequívoco interesse público, quer seja um terminal de uso privado, localizado fora da área do porto organizado, na qual se insere essa cobrança, quer seja aqueles terminais eventualmente localizados dentro do próprio porto organizado que estariam isentos dessa cobrança. Eu me vali até de um artigo da Constituição e, consequentemente, que regula o setor portuário, daí o porquê da nossa posicionamento por uma distinção, uma separação em relação à atividade portuária, daquele rol de exigências para fins de cobrança envolvendo os terminais de uso privado, com base nessa condição estabelecida em que é dito de forma muito clara, ou seja, as atividades desenvolvidas no âmbito dos terminais de uso privado, que são competências públicas de titularidade da União, de acordo com o artigo 21, inciso 12, a linha F, elas podem ser exploradas indiretamente por delegação via autorização. Ou seja, a Constituição é clara, a exploração portuária pode ser realizada diretamente pela União ou através de terceiros mediante alguns institutos de delegação, dentre os quais a autorização. Consequentemente, essas atividades ela vêm em prol da realização de interesses e direitos e valores públicos correlacionados. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? E dentro dessa ótica, eu procurei me valer de alguns diplomas legais que fazem um contraponto
com a legislação que o doutor Luciano Roga colocou como sustentáculo para poder justificar essa cobrança. Me valho do artigo 76 do Decreto-Lei 9.760, onde coloca de forma muito clara que o espaço em água utilizado para a construção de instalações e melhoramentos em terminais privados é um bem utilizado em serviço público, no sentido lato sensu. Né? A conclusão, por isso, o espaço físico em águas federais deve ser interpretado como uso de bem utilizado por um serviço público federal. Existe uma delegação do poder público para que esses terminais possam operar em seu nome. Um outro fundamento, um outro diploma que vem no mesmo diapasão, ou seja, basta constatar o artigo 18, incisos 2 da Lei 9.636, de 1998, onde diz que fica autorizada a cessão gratuita de bens do domínio imobiliário federal, como é o caso do espaço físico em águas, em se tratando de interesse público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional, que me parece que é o caso que envolve tanto as instalações portuárias localizadas dentro como fora do porto organizado, no caso, os TUPs. Ou seja, dentro dessa ótica, me parece que haveria o respaldo para isenção da cobrança em relação a esses terminais fora do porto organizado. Um outro fundamento, que também considera de interesse do serviço público, todo imóvel necessário ao desenvolvimento de projetos públicos, sociais e econômicos de interesse nacional, independentemente de se encontrar em zona declarada de interesse do serviço público. É um outro diploma legal, que é o artigo 5º do Decreto-Lei 2398 de dezembro de 87, que me parece que vem ao encontro do que nós estamos discutindo aqui. Ou seja, em linhas gerais, o espaço físico em águas federais necessários, obviamente, à exploração portuária, empreendimentos autorizados, que é o caso dos terminais de uso privado, deve ser considerado como sendo utilizado por um serviço federal, de aproveitamento econômico e de interesse nacional e necessário ao desenvolvimento de projetos públicos de interesse nacional, como é o caso para o que a gente está colocando aqui. Estou me valendo, inclusive, também, acho que é importante frisar, sobre uma jurisprudência que foi, através de uma pesquisa da minha assessoria, do Supremo Tribunal Federal, envolvendo, num dado momento da história, né, uma iniciativa dos estados e municípios de cobrar pelo uso da taxa de uso e ocupação do solo e espaço aéreo por parte de concessionárias de serviço público federal, basicamente distribuidoras de energia, né, em função da instalação de equipamentos necessária à prestação de serviço. Aí eu faço uma analogia com um cais, ou seja, um terminal de uso privado, para poder operar, ele precisa de um cais, obviamente. Né? Então, dentro dessa ótica, isso foi objeto de um parecer do Supremo Tribunal Federal, da lavra do ministro Hélio Graus, à época, né? Em que ele se posicionou de forma muito clara em relação a esses 4 pontos. Quer dizer, acho que é importante deixar claro, quer dizer, existe o dever, o poder desse concessionário de usar o domínio público necessário à execução do serviço a ele outorgado. Isso é fundamental. 2, a faixa de domínio público em vias públicas constitui um bem público, inserido na categoria de bens de uso comum do povo. Acho que é importante destacar o item 4. Ainda que os bens de domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravame de servidões, sujeitam-se, na situação a que respeita os autos, os efeitos da restrição decorrente da instalação no solo de equipamentos necessários à prestação de serviço. A imposição dessa restrição, não conduzida à extinção de direitos, dela não deve decorrer qualquer tipo de indenização, que me parece que é exatamente o caso, se você fizer uma analogia em relação à exploração envolvendo terminal de uso privado. Enfim, como conclusão, em cima dessa jurisprudência, acho que está muito claro, ou seja, se é verdade que Estados e municípios devem tolerar gratuitamente a realização de serviços públicos federais que determinam a utilização do espaço físico de seus territórios, com muito mais razão, a própria União, na minha opinião, não deveria cobrar pela exploração de suas próprias competências. Enfim, essas seriam considerações que acho que são importantes de serem colocadas aqui para uma reflexão de todos e corroborando com o que o doutor Mário colocou anteriormente, no que diz respeito à burocratização, enfim, em relação a essa cobrança, eu também gostaria de enfatizar que, sem dúvida uma, isso aí gera a duplicação de custo de transação. Isso é um conceito econômico que realmente
a gente procura sempre, na medida do possível, dirimir em prol de uma maior eficiência da exploração de uma dada atividade. Como todos sabem, esses terminais de uso privados, eles, obviamente, para poderem se instalar, eles têm que necessariamente deterem outorgas por parte da SPU, mediante aforamento, o domínio útil daquele espaço público em área de marinha. Consequentemente, essas atividades, essas intervenções físicas a nível de acostamento, instalações de acostagem, enfim, ponte de acesso, pias e etc., necessariamente sobre aquele critério, sobre aquela função de essencialidade para a prestação desse serviço e pela sua contiguidade, conforme comentei anteriormente, eu entendo que, em havendo realmente essa situação fática, a partir do momento que haja uma outorga, uma autorização para exploração por uma ocupação de uma área de marinha, e sendo essa exploração com viés para fins de exploração portuária, de qualquer natureza, quer seja dentro do porto público, quer seja fora do porto público, no caso os TUPs, eu acho que a separação, a duplicação, gerando custos de transação adicionais, eu acho que não vem em prol e a favor de uma maior eficiência na exploração. Enfim, essas seriam as minhas considerações e me coloco à disposição e, mais uma vez, agradeço o convite pela... Nós aqui agradecemos a enriquecedora explicação que Vossa Senhoria deu, fundamentando bem as posições, que não apenas de Vossa Senhoria, mas me parece ser institucional por parte da ANTAC em relação a essas contradições.